Olá pessoal, tudo bem? Que vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, seguimento às nossas videoaulas. Ficou de nós concluirmos, no que tange o direito de ação, pessoal, as teorias que vêm a trabalhar toda a estruturação, conceituação e os próprios fundamentos do direito de ação. Bem, vamos começar especificamente com a teoria imanentista ou civilista, que é a doutrina mais clássica, pessoal, relacionada, portanto, ao direito de ação. Mas, antes de mais nada, vamos aqui relembrar o conceito de direito de ação, tá? Olha só, consiste no direito público subjetivo, autônomo e instrumental, verdadeiro poder jurídico do titular, pessoa ou ente não personificado, de pleitear ao Estado juiz provimento jurisdicional favorável ao seu direito, violado ou não, ou para obter definição da ou das situação ou situações controvertidas ou controvertidas, seja em sede de tutela contenciosa, composição da lide, ou voluntária, atividade judicial de administração pública de direito privado, exaurindo-se em pronunciamento do juiz com resolução de mérito ou sem resolução de mérito. Pessoal, nesse contexto de consequências, vamos aqui à teoria imanentista ou civilista. Nessa teoria, pessoal, é claro, é translúcido que há uma íntima relação entre o direito material e o próprio direito de ação. Assim sendo, eu estabeleço, portanto, uma interdependência entre o direito material e o viés processual. Assim é dito no Código de Bevilacqua de 1916, pessoal, no seu artigo 75, por sinal já revogado em razão do Código Civil atual, a seguinte orientação que consagra ao ambiente jurídico então vigente a teoria imanentista ou civilista. Vamos lá? Leitura do artigo 75 do Código Civil de 1916. Abre aspas. A todo direito corresponde uma ação que o assegura. Fica claro, fica translúcido com esse dispositivo já revogado que não há ação sem direito e nem direito sem ação. Assim sendo, existe uma íntima relação de comunicação entre a ação e o direito. Teoria essa, pensada por Savigny, pessoal, que não encontra mais guarida no sistema jurídico atual. Essa teoria, como aqui colocado no quadro virtual, ela passa, pessoal, por no mínimo 3 pressupostos básicos. Olha só, não há ação sem direito material correspondente, não há direito sem ação. E, por fim, a ação absorve o direito material correspondente. Então, nesse sentido de consequência, pessoal, essa teoria ela não foi adotada pelo Código Civil atual e muito menos, pessoal, foi sistematizada no anterior Código de Processo Civil de 73, que, por sinal, traz a chamada teoria eclética. Bem, pessoal, voltando aqui ao nosso conceito jurídico de direito de ação, vamos deixar bem claro o dispositivo que adotamos a teoria da ação como direito autônomo. Nesse sentido de consequência, essa teoria, pessoal, ela se subdivide em 2 grandes subteorias associadas. A chamada teoria concreta e, por outro lado, a teoria abstrata. Então, com base nesse conceito jurídico aqui apresentado, fica claro que o presente apresentador, o presente professor, adota a teoria da ação como direito autônomo, que é a segunda teoria. Só lembrar para vocês que há doutrinadores bastante fortes no cenário jurídico processual brasileiro que adotam ainda a teoria eclética. Inclusive, pessoal, trabalhando, conforme Eupídio Donizete, uma vertente mais modernizada da teoria eclética. Mas vamos chegar aos exames específicos e vamos entender essa parte doutrinária. Bem, feito a análise da teoria imanentista, vamos partir para a teoria da ação como direito autônomo. E aí, pessoal, ela tem um viés abstrato e um viés concreto. Bem, vou trabalhar no viés concreto, que ele é bem mais simples. Olha só. Na teoria concreta, pessoal, da maior teoria da Gênese, que é a teoria da ação como direito autônomo, ela diz o seguinte, que a ação ela consiste no direito a uma sentença judicial favorável. Ou seja, para que haja o direito de ação, só exige, portanto, que haja um direito material. Essa teoria, pessoal, ela não é adotada no nosso sistema jurídico. E aí partimos para uma outra teoria, que é a teoria da teoria abstrata, que envolve também o núcleo maior temático, teoria da ação como direito autônomo. Bem, nessa teoria abstrata, ela diz o seguinte,
que a ação ela não possui, portanto, uma relação de dependência com o direito material posto à discussão judicial. Agora veja, pessoal, mas isso significa dizer que o direito buscado, portanto, pela parte autora é quanto à composição do litígio, desenvolvendo-se, portanto, pessoal, o exercício da tutela jurisdicional. Coloquei, inclusive, nesse sentido, bem aqui a expressão, ó, consiste no direito público, subjetivo, autônomo e instrumental, verdadeiro poder e dever do titular. Com qual intuito, pessoal? O exaurimento, portanto, da tutela jurisdicional, seja no viés da tutela contenciosa, seja no viés da tutela voluntária. E aí, pessoal, olha só, faz as mesmas referências às características apontadas. Deixa eu colocar aqui para vocês, mais uma vez. Ela faz referência da característica como direito público, né, subjetivo, autônomo, inclusive instrumental. Apontando aqui para vocês, ó, no slide da página 46, 23 do slide 46, nós temos aí, pessoal, mais uma vez as características que nós já estudamos anteriormente. Vamos lá, como direito público significa dizer que o indivíduo ele vai exercer essa faculdade de provocar o Estado juiz para que haja o quê, pessoal? A efetiva prestação jurisdicional, concluindo com o exaurimento da tutela jurisdicional. Evidentemente, o autor ele quer uma sentença de mérito, uma sentença em que resolve o mérito. Pronunciamento judicial, portanto, que extingue o processo, indicando a quem compete o direito, que no caso, evidentemente, é em prol da parte autora, esse sendo, portanto, o exercente do direito de ação. E na mesma medida e consequência, não vamos esquecer que esse direito público, pessoal, também ele se externaliza-se em prol do réu. O réu sim pode exercer esse direito de ação. Nós temos o caso da reconvenção, pessoal, que é, abre aspas, a ação do réu, fecha aspas. Feito tais expoentes, pessoal, só para concluir, portanto, a teoria da ação como direito autônomo na sua vertente abstrata, olha só, o Estado juiz, portanto, ele tem uma atividade hercúlica e pretoriana de formar um convencimento, pessoal, quanto à realidade factual posta em exame. Isso não significa dizer que existe uma portanto, relação de dependência entre o direito material e direito processual. Bem, a última teoria, pessoal, que nós vamos analisar pontualmente é a teoria eclética. Só um instante. Bem, tá aqui. A última teoria que nós vamos analisar, pessoal, é a teoria eclética. Bem, pessoal, na teoria eclética, que foi adotada pelo Código de Processo Civil de 73, e há bastante juristas que dizem que ainda está em vigor a teoria eclética, pessoal, ela faz referência da existência de condições da ação. E, a propósito, pessoal, ela faz, portanto, citação ao artigo 267, inciso 6 do CPC de 73. Então, vamos rapidinho aqui no CPC 73, para meu caro ouvinte ou leitor, entenda o que nós estamos comentando aqui com vocês. Essa teoria eclética, pessoal, com mais uma vez, ela foi adotada e ainda continua sendo adotada segundo a percepção de boa parte, né, de grande parte dos juristas. Texto para impressão aqui. Vamos lá. Artigo. Só que não é o ponto de vista e perspectiva do presente apresentador professor, tá bom? Bem, nesse sentido e consequência, pessoal, olha só o que diz o artigo 267 do já revogado Código de Processo Civil 73, no seu inciso 6. Olha o que diz. Extingue-se o processo sem resolução de mérito, vamos lá, quando não ocorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual. Bem, eu entendo em particular que Eupídio Donizete ele tenta resgatar a teoria eclética, mas trabalhando com um outro pressuposto básico. Nesse sentido e consequência, pessoal, queria ler com vocês aqui essa parte da obra extraordinária, belíssima obra doutrinária de Eupídio Donizete. Bem, olha o que diz o jurista. A concepção eclética original foi mitigada pela doutrina moderna, que não vislumbra mais as condições da ação como requisitos da existência da ação, mas sim como requisitos ao legítimo exercício de tal direito ou ainda condições para o provimento final.
As condições da ação seriam, então, os requisitos do legítimo exercício da ação e a carência da ação deverá ser vista não mais como inexistência, mas como abuso do direito de ação. E aí ele cita pontualmente, pessoal, o artigo 485, inciso 6, para fundamentar os seus argumentos. Olha só, os reflexos desse entendimento podem ser observados no sistema do novo Código Civil, isso porque o texto do artigo 485 do CPC de 2015 não se vale mais da expressão condições da ação, mas apenas prescreve que o órgão jurisdicional não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual. Então, vamos aqui confirmar a informação. Artigo 485 do CPC. Olha só, pessoal. O juiz não resolverá o mérito, inciso 6, quando verificar o que, gente? A ausência de legitimidade ou de interesse processual. Tranquilo, pessoal? Só para finalizar, a teoria eclética, eu gostaria que você tenha em mente que, pela teoria eclética, na sua versão, portanto, originária, né, definida por Liebman e outros mais, ela diz que deve haver, portanto, a necessidade da presença de condições da ação, que são verdadeiros requisitos expressos na lei processual para identificar a existência da ação, sendo, portanto, pessoal, analisados com dependência ao direito material invocado. Então, veja, para a teoria eclética, é indispensável que a lei processual, que é, portanto, o exaurimento da competência privativa da União, identifique condições da ação quanto à própria identificação da existência da ação. Nesse contexto de consequência, essas condições da ação elas seriam, portanto, analisadas com base no direito material invocado. Tudo bem, pessoal? Aliás, coloquei esse aqui para vocês e trouxe para vocês uma discussão bastante pontual da teoria abstrata. Bem, pessoal, nesse contexto de consequência, o próprio conceito por mim apresentado deixa claro o meu entendimento que eu sigo, sem sombra de dúvida, da teoria abstrata, que é uma portanto, vertente da teoria maior, que é a teoria da ação como direito autônomo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola? Vamos seguir em frente, tá, pessoal? Trouxe, inclusive, mais apontamentos para aqueles estudiosos que querem se aprofundar na matéria. Bem, vamos tratar aqui das características... aliás, aqui a gente já falou já, né? Bem, vamos seguir em frente. Elementos da ação. Pessoal, essa parte aqui, ela é tranquila, só que ela tem muita informação associada. Para a gente entender, portanto, os elementos da ação, é indiscutível que nós temos que analisar o artigo 319 do CPC. Olha só, pessoal, vamos aqui, artigo 319 do CPC. Olha o que diz. A petição inicial, também chamada de peça vestibular ou exordial, indicará, olha só, o juízo a que é dirigida, subsequentemente, pessoal, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição do cadastro de pessoas físicas ou de CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Inciso 3, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. 4, o pedido com as suas especificações. 5. O valor da causa. 6. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. E 7. A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Veja categoricamente, pessoal, que é incluído uma sistemática nova, né, em relação ao CPC 73, que é a possibilidade, pessoal, na própria exordial, a parte autora pronunciar-se quanto à necessidade, portanto, prévia de audiência de conciliação. Tudo bem? Veja que aqui é uma opção, é uma faculdade. É, portanto, nesse sentido, pessoal, uma circunstância em que o autor poderá ou não solicitar a ocorrência de audiência de conciliação ou de mediação. Bem, se as partes, autor e réu, portanto, não tenham uma situação de tamanha delicadeza, tamanha lesão, que não impossibilite uma conciliação ou mediação prévia, é evidentemente recomendável que haja essa prévia audiência específica. Agora, se a situação for tamanho severa, de tal ponto que não haja nenhuma possibilidade prévia
com base na perspectiva do autor da conciliação ou da mediação, evidentemente, você deverá informar expressamente que não há interesse. Veja, pessoal, que é um requisito que deve ser expresso na exordial, expresso na petição inicial, expresso na petição inicial. Não há situação de você ignorar, portanto, essa opção. Você deve categoricamente informar se você tem ou não interesse de uma prévia audiência de conciliação de mediação. Bem, com base nesse dispositivo do artigo 319, fica claro que existe o que, gente? Olha só, existe o endereçamento da ação judicial. Está aqui, quando é informado o juízo a que é dirigida. Veja que a ação, pessoal, ela não é dirigida a um juiz, ela é dirigida a um juízo. Bem, inclusive a termo de prática processual, você pode encontrar pontualmente petições iniciais que informam ao juízo. Porque o Código de Processo Civil atual, pessoal, ele não fala ao juiz competente, ele fala ao juízo. E o juízo é um conceito muito mais amplo. Até porque, pessoal, tem o juiz substituto, tem o juiz titular, existe uma série de juízes que tem também a prerrogativa de exercício da tutela jurisdicional. Ele tem as prerrogativas de despachar, emitir, portanto, emanar, portanto, uma decisão interlocutória, emitir, portanto, pronunciar-se, né, o procedimento do juiz em um despacho. Então, nesse sentido, se for mais um rigor mais técnico, a petição inicial ela não é dirigida a um juiz, ela é dirigida a um juízo. Bem, só um mero detalhe para quem vai fazer uma segunda fase da OAB. Bem, dando seguimento, no inciso 2, pessoal, nós temos aqui as chamadas qualificações das partes. Veja que você não tem somente a qualificação do autor, você tem que qualificar também o réu. Um ponto interessante de novidade, pessoal, é você ter que informar um endereço eletrônico. Isso é uma verdadeira novidade no que tange e no que se refere especificamente, pessoal, à situação de qualificar as partes. Bem, se você não tem nenhum fundamento, um elemento comprobatório para indicar o endereço eletrônico da parte ré, você tem que informar na tua própria exordial que você não tem o endereço eletrônico, deixando bem claro que você está preenchendo os requisitos do artigo 319, inciso 2. Bem, dando seguimento à nossa trajetória, pessoal, aqui eu trago para vocês um dos requisitos mais importantes, pessoal, no que tange a petição inicial, que aí nós vamos identificar, portanto, de forma correlata e sucedânea, pessoal, os elementos da petição, da direito de ação. Aliás, as partes, a causa de pedir e o pedido são os elementos indispensáveis da ação. Bem, o fato e os fundamentos do jurídico do pedido, pessoal, são chamados de causas de pedir. Veja só, a causa de pedir, ela reúne, portanto, pessoal, aspectos factuais e aspectos ligados à consequência jurídica. Subsequentemente, nós temos o que, gente? O pedido com suas especificações e, da mesma toada, o valor da causa e as provas. Lembrando que o inciso 7, pessoal, ele trabalha uma opção que você tem que dizer expressamente se há ou não interesse quanto à audiência prévia de conciliação ou de mediação. Assim sendo, pessoal, nós podemos identificar como elementos da ação duas grandes esferas. Uma parte que é chamada elementos subjetivos, que são as partes. Aqui, ó, gente, autor e réu, tá no artigo 319, inciso 2, autor e réu. E temos também, de forma correlata, pessoal, os elementos objetivos, que é a causa de pedir, também chamada de causa petende, que está prevista especificamente no artigo 319, inciso 3º, tá ok? Que é o fato e os fundamentos do pedido. E, subsequentemente, nós temos o pedido, que também faz parte dos elementos objetivos da ação. Tudo bem? Então, recapitulando, quais são os elementos da ação? O primeiro deles, gente, é elemento subjetivo, as partes. Subsequentemente, pessoal, nós temos elementos objetivos, que é a causa de pedir e o pedido. Respectivamente, artigos, olha só, 319, inciso 2, que é a qualificação das partes, ou seja, gente, as partes. 319, inciso 3,
que é a causa de pedir, e 319, inciso número 4, que é o pedido. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola. Bem, coloquei aqui para vocês e vamos começar aqui a parte mais delgada, mais, específica da matéria. Bem, evidentemente os manuais em gerais, pessoal, eles falam o seguinte, que elementos subjetivos, que são as partes, envolve autor e réu. Mas nós temos que entender também, pessoal, que não é somente autor e réu. Nós também podemos ter exequente, executado e interessados. No que tange pontualmente aos interessados, começando, portanto, a análise a partir da letra C, depois eu vou para a letra B. Interessados, pessoal, não é autor e réu e muito menos exequente, executado. No que tange aos interessados, nós estamos falando de jurisdição voluntária, pessoal. Nós estamos falando não de uma lide instalada, de um autor que tem uma pretensão que é totalmente contrária do réu. E aí eles têm, portanto, um litígio, um conflito de interesses. E interessado não, são pessoas que se harmonizam seus interesses em prol de um resultado útil do processo. E aí esse resultado útil, pessoal, vai ser, portanto, permitir a validade de atos ou negócios jurídicos. Nesse contexto de consequência, vamos começar aqui analisando pontualmente o artigo, pessoal. Perdoe-me, estou pensando em execução. É 720. Bem, vamos analisar primeiramente o artigo 720 do Código de Processo Civil para a gente migrar ao 721. E daqui a pouco eu vou analisar com vocês o artigo 178. Bem, primeiramente, pessoal, olha só, aproximando aqui só um instantinho. Fica legal a leitura. Bem, olha o que diz o artigo 720, pessoal, do CPC. Abre aspas. O procedimento terá início por provocação do interessado, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, cabendo-lhe formular o pedido devidamente instruído com os documentos necessários e com a indicação das providências judicial. Ou seja, pessoal, veja só, aqui nós não temos um litígio formado, um conflito de interesse, nós não temos uma lide, nós temos o que, gente? Partes interessadas. E veja, pessoal, nós temos o interessado, temos o Ministério Público e temos a Defensoria Pública. Pontualmente, de forma correlata específica, nós temos no artigo 178 as situações em que o Ministério Público, pessoal, deverá se fazer presente na jurisdição voluntária. Olha só. O artigo 178 do Código de Processo Civil fala o seguinte, pessoal, abre aspas, o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como, olha só, gente, fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei, na Constituição e nos processos em que envolve, olha só, gente, interesse público ou social, interesse incapaz, litígios coletivos pela posse de terra rural urbana. Então, pessoal, especificamente, por exemplo, envolvendo interdição, envolvendo, portanto, situações, olha aqui, de incapacidade, portanto, relativa quanto à parte ali, ao jurisdicionado envolvido na relação jurídico-processual, o Ministério Público ele tem obrigação de se fazer presente, pessoal. Agora, um ponto interessante. Nós vimos que no artigo 240, pessoal, vamos rapidinho aqui ler, ele trata a questão da citação. E diz o seguinte, olha só. A citação válida, ainda quando ordenada por o juízo incompetente, induz a litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui mora o devedor, ressalvar o disposto dos artigos tais do Código Civil Brasileiro. Só que você vê, pessoal, categoricamente, que a citação também vai envolver o que, gente? Na jurisdição voluntária. Mas eu te pergunto, pessoal, em todos os casos é indispensável a citação, pessoal? Olha só, no que tange a jurisdição voluntária, gente, no que tange a jurisdição voluntária, o juiz, de fato, ele irá mandar citar, haver um despacho citatório. Só que, pessoal, pode acontecer que todos os interessados se façam presente, pessoal, na própria angularização da relação jurídica processual. Vou te dar como exemplo, pessoal, mais clássico, algumas questões que envolvem a homologação de autocomposição extrajudicial. E eu citei para vocês como exemplo, só para reforçar o entendimento, uma situação em que uma das partes é a adimplente, né? Ela é inclusive devedor quanto mais, e aí há-se a necessidade, portanto, de
formalizar um novo acordo, mas dar um crivo maior de segurança jurídica à parte credora, que ficou, portanto, com prejuízo patrimonial diante das reiteradas, né, do comportamento contumaz de inadimplência da parte devedora. Então, nesse sentido e consequência, ele pode se valer, portanto, pessoal, ambas as partes, da jurisdição voluntária para ter como objetivo essencial, pessoal, uma melhor certeza, uma melhor, portanto, segurança, inclusive recíproca, quanto aos termos fixados entre as partes. É obrigatório? Não. Não é obrigatório que ocorra, portanto, a necessidade dessa homologação. Mas, diante de uma série de circunstâncias em que há ruptura das causas contratuais, se entende, portanto, de forma correlata e dela sucedânea, que se faça, portanto, com uma questão, inclusive, de melhor segurança jurídica, o procedimento de jurisdição voluntária que vai envolver a homologação de autocomposição extrajudicial. E, nesse sentido e consequência, se der para vocês a nova ação. Ok? Bem, finalizando toda essa análise, no que tange especificamente ao elemento subjetivo, portanto, pessoal, da ação, nós temos aqui a questão que envolve a execução. Vou ler pontualmente o 790 e finalizo com o artigo 798. E aí eu vou partir para elementos objetivos. Pessoal, tá tranquilo? Tá dando para entender? Tá beleza? Bem, pessoal, dando seguimento à nossa trajetória, olha só. No que tange e no que se refere especificamente à execução, pessoal, o artigo 790 ele diz que as pessoas que são sujeitas à execução dos bens. Eu não vou ler todos, eu vou ler só o primeiro e o segundo, só para a gente ter uma ideia, até porque nós já estamos caminhando aí para os 30 minutos. Bem, nesse contexto de consequência, pessoal, vamos lá. Artigo 790 do Código Civil Brasileiro. Abre aspas. São sujeitos à execução os bens do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real, obrigação rei persecutória e, por fim, do sócio nos termos da lei. Beleza, pessoal? Tranquilo? Finalizando com o artigo 798, e eu vou ler em especial o inciso 2b. Olha só, pessoal. Ao propor a execução, incumbe ao exequente, ou seja, pessoal, aquele que quer, portanto, fazer o levantamento do dinheiro, levantamento do bem, para ingressar na sua esfera patrimonial, olha só, pessoal, inciso 2, a linha B, indicar os nomes completos do exequente e do executado. Pessoal, em razão ao artigo 798, eu gostaria que você colocasse como observação importante, veja, o artigo 319, pessoal, do CPC, ele traz especificamente, pessoal, dos requisitos essenciais. Ele traz referência aos requisitos, pessoal, essenciais, também chamados de gerais, da petição inicial, exordial ou peça vestibular. Só que, pessoal, pode acontecer a necessidade, pessoal, por exemplo, como ocorre na execução, em que você tem que informar requisitos adicionais específicos. Agora veja, pessoal, evidentemente, você tem que adaptar as condições previstas no artigo 319 com a realidade da execução. Porque, veja, pela própria ideia do artigo 798, que indica bem que no inciso 1 deve-se instituir a petição inicial. Então, veja, petição inicial, ela tem seus requisitos bem claros no artigo 319. Mas, veja, são dados como observações indispensáveis uma adaptação do 319, pessoal, ao 728. E não acabou também com isso não, pessoal. Também deve se observar especificamente ao artigo 799 do CPC. Beleza? Então, só recapitulando essa última parte com muita atenção, olha só, pessoal. No que tange, no que se refere, pessoal, aos elementos subjetivos da ação, são as partes. Veja que está ligado aqui, gente, logo no inciso 2 do artigo 319. Só que, pessoal, a ação, nós não temos somente uma ação que visa, portanto, um critério de conhecimento, de cognicidade, identificando, portanto, especificamente, pessoal, uma relação de litígio, uma relação de conflito de interesses. Nós também temos outras situações, pessoal. Nós temos uma ação, né, de execução. Nós também temos uma ação que envolve a tutela de direitos, uma tutela que envolve a jurisdição voluntária.
emancipação, interdição, homologação de autocomposição, enfim. Nós temos uma série de outros requisitos que também são ações, pessoal. Só que, evidentemente, você vai adaptar às realidades, né? Autor e réu quando há litígio, exequente executado quando é uma execução, interessados, jurisdição voluntária. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Olha só, para a gente poder prosseguir de forma clara, translúcida, nós vamos aqui dar um time aqui para vocês e aí nós vamos dar seguimento à nossa aula seguinte, tá? Nós estamos aqui, portanto, de acordo com o cronograma efetivo, está tudo bem e vamos daqui a pouco já iniciarmos a análise dos elementos objetivos. Pessoal, aqui requer uma atenção bem clara, porque é bastante grande o conteúdo de informações aqui associados. Bem, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por sua atenção, tá? Eu te desejo um bom dia, boa tarde, boa noite. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.